Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, com muita alegria que estamos na casa do Senhor para engrandecermos seu santo nome, para bendizermos na beleza da sua santidade. Desejo ler o Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 2, do versículo 1 em diante. Glória a Deus. O tema da mensagem é o nascimento de Jesus Cristo. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Glória a Deus. O pastor nos desafiou ontem à tarde para trazermos uma reflexão bíblica para o seu povo. E o Senhor nos direcionou a esse tema, o nascimento de Jesus. Nós estamos vivendo o período chamado natalino. E o nascimento de Jesus foi tão importante que escolheu-se uma data para fazer menção e comemoração ao seu nascimento, à sua natividade. No entanto, as pessoas têm se esquecido do aniversariante. Se reúnem apenas para se banquetear em suas festas gastronômicas, dar e receber presentes. Mas esta igreja, mais do que nunca nesse período, faz menção nos seus cânticos, nas suas mensagens, ao nascimento do Senhor Jesus, que é o nosso Salvador bendito. Meus queridos, a Bíblia diz que Ele é a única esperança, é a única verdade, é o único caminho. Entre Deus e os homens, não existe nenhum outro mediador, a não ser Jesus Cristo. Em Atos capítulo 4, versículo 12, está escrito que em nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual nós podemos ser salvos, a não ser na pessoa bendita de Jesus. Quero salientar que o nascimento de Jesus foi decisão de Deus, foi iniciativa dos céus, foi planejado na eternidade e foi anunciado na história. No capítulo anterior, aqui de Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 26 aproximadamente, fala da visita angelical do anjo por nome Gabriel, que visitou uma jovem em Nazaré. Bendito seja o nome de Jesus. E trouxe uma mensagem que haveria de nascer o Filho de Deus, o Salvador. Maria ficou surpresa, Maria ficou atônita, sem compreender como seria aquilo, visto que ela ainda era virgem, não conhecia varão, mas o anjo lhe respondeu dizendo que ela não temesse, porque sobre ela desceria o Espírito Santo, a sombra do Altíssimo a envolveria, e o filho que haveria de nascer no seu ventre seria o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que seria o Salvador do seu povo. Há uma profecia bíblica no livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, que diz que um menino, um sinal seria dado, a virgem conceberia, e o seu filho chamar-se-ia Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Deus vestiu pele humana, Deus se fez homem. É maravilhoso
e glorioso ver lá em Gênesis, nos primeiros capítulos, no primeiro capítulo, a criação do homem. Deus fez o homem do pó da terra, soprou em seus narizes o fôlego de vida. Deus colocou a mão no barro, a sua impressão digital estava ali naquele boneco, que após receber o Espírito, o fôlego de vida, tornou-se alma vivente. Isso é maravilhoso e glorioso, porém, muito mais transcendente, é o próprio Deus, o Criador e soberano do universo, tomando a forma de uma frágil criança, de um bebê totalmente dependente. Deus se fez homem em Cristo Jesus, nosso Salvador. Por ocasião, a ciência hoje, através de pesquisas e experiências em laboratório, identificou que os mesmos elementos químicos, as mesmas substâncias que existem no corpo humano, existe em um punhado de barro. Isso é uma comprovação científica que houve uma intervenção divina na feitura do homem. É bem verdade que os ateus, no seu desvaneio, procuram explicar algo que a Bíblia Sagrada explica com tanta clareza. Eles querem começar da lama para subir, mas esta igreja começa de Deus para explicar o que acontece embaixo. Deus fez o homem, Deus interviu na terra, Deus interviu e de forma espetacular na plenitude dos tempos. A Bíblia Sagrada nos diz que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, divindade, nascido de mulher, humanidade, debaixo da lei, para resgatar todos aqueles que estavam debaixo da maldição da lei. A Bíblia diz também, ainda falando sobre a divindade de Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1, no princípio era o Verbo, e o verbo divindade, e o verbo se fez carne, versículo 14, e habitou entre nós. No capítulo 1, versículo 1 diz que o verbo era Deus, e no versículo 14 a Bíblia diz que o verbo se fez carne, divindade e humanidade de Jesus. Jesus Cristo, Jesus é o nome humano, Jesus é a forma humana, Cristo é o título divino. Jesus no original era Yeshua, que traduzido para o português é Josué, que significa o Senhor é salvação. Jesus Cristo fala do Deus homem, fala tanto de Jesus 100% homem, como Cristo 100% Deus. Jesus, ele nunca deixou de ser 100% homem, mas ele viveu 100% Deus, ele nunca deixou de ser 100% Deus, mas ele viveu na terra 100% como homem. E após esta introdução, eu quero começar a partir desse versículo que lemos no capítulo 1, que fala sobre o decreto de César Augusto. Deus, ele move a história para cumprir os seus planos. César Augusto não sabia, mas ele estava sendo influenciado por Deus para o cumprimento de uma promessa, porque em Miqueias capítulo 5 diz: e tu, Belém Efrata, de modo nenhum, ainda que sejas uma das menores de Judá, de ti nascerá o rei, cujas origens é desde a eternidade. Jesus é eterno, mas a Bíblia apontava que o nascimento seria em Belém. Até aí, até esse momento, antes desse momento, já tinha acontecido o que está ali nos primeiros capítulos de Mateus, quando José estava desposado, ou seja, era como que um noivado, mas tinha um contrato, como que um contrato em cartório, era como se fosse um pré-casamento. Diferentemente, hoje não acontece, o que temos mais parecido é um noivado, mas aquela jovem já estava prometida para José, de modo que a lei determinava, se houvesse adultério,
Era como se aquela jovem tivesse relações íntimas com outra pessoa que não fosse o seu noivo, o seu prometido. Era adultério e deveria ser apedrejada. Mas em uma das visitas de José a Maria, ele percebeu uma saliência na barriga de Maria. Ele percebeu que a barriga de Maria estava crescendo e ele ficou preocupado. O que aconteceu? E ele, sabendo do que a lei determinava, que as tais deveriam ser mortas e por apedrejamento, e sendo justo, ele intentou deixar Maria secretamente. No entanto, ele foi dormir, e numa noite o Senhor enviou o anjo e disse: José, não temas receber Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo de Deus. Irmãos, cumpriu-se a primeira profecia, o proto-evangelho, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Deus se referiu à mulher e disse: da tua semente nascerá um que pisará a cabeça da serpente. A semente da mulher é Jesus, se refere a Jesus. A serpente se refere a Satanás. Jesus veio para pisar e esmagar a cabeça de Satanás. Por isso hoje nós estamos aqui com um novo cântico nos nossos lábios, para engrandecer aquele que veio, nasceu em Belém, mas também nasceu no nosso coração. Bendito seja o seu santo nome. Queridos irmãos, Deus estava cumprindo todas as suas promessas. José, ele a partir de então continuou firme no propósito com Maria. E a partir de então, ele teve a plena convicção que o que Maria carregava não era fruto do adultério, mas era fruto da bênção de Deus para todos os povos, inclusive para nós nesta manhã. Ela carregava o Filho do Altíssimo no seu ventre. Já estava na época de Maria dar à luz, mas tinha que se cumprir a promessa bíblica do nascimento em Belém. Então César Augusto decretou em todo o império, em todo o mundo, que todos deveriam ir às suas cidades de origem. E como José era da descendência de Davi, diz o texto sagrado, que ele com Maria saiu do norte, lá de Nazaré, andou 150 quilômetros até Belém, na Judéia. Foram dias de viagem. Aquela viagem foi incômoda. E chegando em Belém, para sua surpresa, ele não encontrou lugar para eles nas estrebarias, nas hospedagens. A cidade estava superlotada. De modo que o único lugar que José encontrou foi na estrebaria. Foi entre os animais. Não é à toa que Jesus é chamado o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em Belém não havia lugar para Jesus. Hoje, nos governos, nas sociedades, nas famílias, não há lugar para Jesus nascer. Mas neste dia, eu quero te encorajar a abrir o coração para que Jesus nasça na tua vida, para que Jesus nasça na tua família. Coloque Jesus nos teus negócios, coloque Jesus nos teus sonhos, e tudo vai mudar, e grandes coisas Deus vai fazer. Belém, no original, significa casa de pão. Jesus disse: eu sou o pão da vida, que desceu do céu. Jesus nasceu, o pão da vida nasceu na casa de pão. No entanto, numa estrebaria. Meus queridos, paralelo a isso, naquelas cercanias, havia um grupo de pastores que vigiavam seus rebanhos durante a vigília da noite. De repente, um anjo, na verdade, aparece, miríades de anjos aparecem, e o anjo anuncia. Quando o anjo se apresenta, aquele resplendor e cerca, fica no entorno dos pastores, eles ficam amedrontados. E o anjo diz: não temais, porque hoje trago-vos boas novas de grande alegria. Na cidade de Davi nasceu aquele que é o Salvador dos seus povos. E para vosso sinal, vocês encontrarão ele envolto em um pano numa manjedoura. E de repente, uma miríade celestial, uma hoste, um exército angelical se manifesta glorificando a Deus nas maiores alturas e proclamando paz na terra entre os homens de boa vontade. Após cessar este arrebatamento de sentidos, esta visão celestial,
Os anjos dizem um para o outro: vamos até Belém, vamos ver o sinal. E eles foram encontrar o menino numa manjedoura. Meus queridos, manjedoura não é esse presépio que os homens criaram, a imaginação, um lugar bonito, ali um jumentinho, tudo limpinho. Manjedoura era um buraco na rocha, é o lugar mais sujo que alguém poderia nascer. Maria era de uma família pobre, não tinha ali uma parteira. Foi José e Maria ali que presenciaram o nascimento do Filho de Deus. Naquela manjedoura, os animais comiam, os animais bebiam, era um ambiente sujo, mas foi lá. O Filho de Deus não nasceu em um berço de ouro, em um palácio, ele nasceu numa manjedoura, numa estrebaria. E aqui eu lembro-me de quando eu ia para Moçambique, o avião, nós íamos fazer conexão na África do Sul, e lá na África do Sul o voo para Moçambique foi cancelado. Então eu procurei o check-in, a agência, e África do Sul tem 11 idiomas oficiais, e um deles é o inglês. E eu comecei ali a pedir um voucher para a refeição, visto que o voo tinha sido bloqueado, e solicitar um hotel para hospedar-me. E uma senhora missionária brasileira que não sabia falar inglês pediu ajuda, e aí eu pedi para mim, pedi para ela, e também uma moçambicana que vinha do Brasil, uma das mulheres de um muçulmano que estava no Brasil fazendo um curso, uma especialização para voltar para Moçambique. Ela também pediu ali, e eu pedi para mim e para elas duas. E de repente nós ficamos ali algumas horas, fomos almoçar juntos, esperando a van que nos levaria para o hotel, para no outro dia seguir viagem para Moçambique. Mas de repente, quando íamos nós três ali naquele aeroporto, elas decidiram ir no toalete, e a muçulmana pediu: você pode segurar isso enquanto eu entro? Sim. E eu percebi que estava ali num véu, num pano muito bonito, havia um livro, e ela disse: é o Alcorão. Aí eu: pois não, eu posso segurar sim. E ela entrou. Quando saíram do banheiro, nós fomos almoçar, e eu perguntei: por que você não levou o Alcorão consigo, já que é o seu livro sagrado? Porque aquele livro não pode entrar no ambiente sujo. E aí então eu comecei falando de Jesus, pois Jesus, o verbo da vida, a palavra de Deus, entra não somente no banheiro, mas no lugar mais sujo do que o banheiro. Aonde ele entra? Ele entra no coração do homem, porque do coração do homem procedem os maus pensamentos, orgulho, inveja, adultério, mentira, toda forma de pecado manifesta-se e inicia, sua origem é no coração do homem. E ali começamos a falar de Jesus para aquela mulher. Jesus nasceu na manjedoura, e ele quer nascer também, meu amigo, no seu coração. Se ele nascer no seu coração, a sua vida será cambiada, será transformada, uma nova história vai acontecer na sua vida e na sua casa. Bendito seja o nome de Jesus. Meus queridos, como eu disse, Jesus nasceu sem a intervenção de José. José era o pai jurídico. Jesus é o único homem que é ele exclusivamente a semente da mulher, conforme a profecia bíblica de Gênesis 3,15. Todos os outros, todos nós, somos sementes de algum homem, mas Jesus é o único que é a semente da mulher, que veio para desfazer as obras do diabo. Jesus quer te libertar, você que me escuta através da grande rede, do vício, das drogas, do adultério, da promiscuidade. Ele quer te dar uma nova vida. Ele veio para tirar o homem do charco de lodo e colocá-lo na rocha, que é Ele mesmo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Aqueles pastores chegaram até aquele lugar e adoraram o Filho de Deus. Jesus estava ali, conforme disse o anjo, envolto em um pano na manjedoura. Meus queridos, passaram-se 8 dias. Eles ainda estavam em Belém. Belém é uma pequena cidade que fica a 6 quilômetros de Jerusalém. Eu tive a oportunidade de visitar Belém. Belém hoje é uma cidade que tem 40 mil habitantes, mas, para surpresa, durante um ano, aquela pequena cidade recebe 2 milhões de visitantes, só porque Jesus nasceu em Belém. Nós falamos do Calvário, e o Calvário demonstra a culpabilidade do homem, o Calvário demonstra o ódio dos homens contra Deus.
Mas em Belém é o outro polo, que demonstra a graça de Deus, que demonstra o amor de Deus para com os homens. Jesus, Deus se fez homem em Jesus. E ali em Belém, chegou o 8º dia, e José toma Maria, sua esposa, e vai até Jerusalém, que fica 6 quilômetros, para apresentar o menino conforme a lei. Jesus nasceu sob a lei, viveu sob a lei, Jesus guardou o sábado, Jesus morreu cumprindo a lei. Mas ali, naquele 8º dia, quando José estava entrando naquele local, o Espírito Santo impeliu um homem por nome Simeão para ir ao templo. E ele também foi ao templo porque ele tinha uma promessa, que antes dele morrer, ele veria a salvação de Israel. Ele veria a visitação divina ao seu povo. E ele, impelido pelo Espírito Santo, foi até o santuário, quando de repente, ele vê José, Maria e um menino com 8 dias. A lei determinava que por ocasião ali da apresentação, da circuncisão, era necessário oferecer um cordeiro e um pombinho. Mas quem era pobre oferecia 2 pombinhos. José e Maria eram pobres, ofereceram 2 pombinhos naquela ocasião. Meus queridos, Simeão pega aquela criança nos seus braços, que privilégio. Pegar o Filho de Deus, Deus Altíssimo, feito humano, colocar nos seus braços e agradecer. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação, luz para iluminar, para alumiar as nações, a salvação de todos os povos. Aqui e em toda a Bíblia nós vemos que Deus é o Deus das nações. Ele quer alcançar os povos, Ele quer alcançar todas as etnias, todos os povos. Eles ainda eram muito pobres, não tinham recursos, não tinham recebido a visita dos magos que vinham do Oriente, os sábios, os astrônomos que vinham do Oriente. A Bíblia não diz o tempo, mas segundo alguns estudiosos, inferem que Jesus já tinha cerca de 2 anos. Jesus estava em Belém novamente, e os magos foram até Jerusalém, procurando o menino, mas Deus não se revelou para os sacerdotes de Jerusalém, para o rei Herodes. Herodes era um homem inteligente, um sábio administrador, um grande construtor, mas tinha uma paranoia de sentir-se ameaçado no trono. Qualquer pessoa que ele achava que era um pretendente, ele procurava eliminar. Mas astutamente ele disse para os magos: vão, quando vocês encontrarem, venham até a mim, porque eu quero adorá-lo. E os magos foram, seguindo a estrela novamente surgiu, e foi até onde o local que Jesus estava. E quando chegaram, eles se prostraram, adoraram o menino Jesus, e ofertaram ouro, incenso e mirra. 3 dádivas, 3 presentes, uma provisão divina. Assim como Deus providenciou, Deus moveu o Império Romano para Jesus nascer em Belém. Deus agora estava providenciando, suprindo, provisionando o necessário para o que estava por vir. Meus queridos, meus amados irmãos, igreja do Senhor, aqueles magos, antes de ofertarem, adorarem, daí a ordem, antes de trazermos nossos dízimos e ofertas, antes de trazermos a oferta missionária, Deus, Ele quer receber o nosso coração, Ele quer receber a nossa adoração, porque o que Deus se compraz é com a adoração do homem. Ele procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade, e o coração do homem só se satisfaz quando está adorando a Deus. Note que quando Simeão estava no templo, tinha outras pessoas também, mas somente Simeão naquele momento. Depois também teve a profetisa que se manifestou. Somente Simeão viu e reconheceu, somente Simeão ouviu a voz de Deus, discerniu aquele fato e sabia que ali era o filho da promessa, sabia que ali era Jesus e adorou a Jesus. Ei, não basta vir ao templo, não basta ouvir a palavra, não basta fazer oração ou cantar um cântico, não, é necessário, como Simeão, como os magos, prostrar-se e adorar a Ele. Somente nele nós encontramos todas as nossas
nossa satisfação. Devemos trabalhar para cumprir a grande comissão. E o que é a grande comissão? É fazer discípulos. Discípulos para quem? Para Cristo. Quando fazemos discípulos para nós, fracassamos. Às vezes é uma das coisas mais difíceis que temos, um dos maiores desafios é fazermos alguma coisa sem esperar outra coisa em troca. Nós devemos discipular simplesmente porque isto é para a glória de Deus. Às vezes fazemos um bem esperando um retorno, mas a nossa satisfação só deve estar em Cristo, só deve estar nele. Quem não se satisfaz plenamente em Cristo depende de louvores humanos, vive empavonado à busca de glórias e de reconhecimento. Eu sei que o reconhecimento é bom, e a própria Bíblia, Jesus reconheceu a fé de alguns. A Bíblia diz que haverá galardão, mas se não vê o reconhecimento, ei, se satisfaça em Deus, viva como se ninguém devesse nada para você. Você vive para a glória de Deus. Quem pode levantar a sua mão e engrandecer o nome de Jesus? Meus queridos, os magos deram ouro, incenso e mirra, e mais uma vez o Senhor envia o anjo, que se revela a José, ordenando que levasse Jesus para o Egito. Missões é isso, é levar o Evangelho para o Egito, para o mundo. Missões é isso, é levar Jesus para as nações. Romanos capítulo 1, versículo 1 a 3, o Evangelho é Jesus. Jesus é a palavra que encarnou. Então missões é levar o Evangelho. Mas para que José e Maria levassem Jesus, Deus providenciou ouro, incenso e mirra. Com a venda desses três presentes, ficou suprido toda a necessidade da ida, da permanência e até o retorno do menino Jesus, para cumprir-se as outras promessas. Ei, nós devemos levar a Jesus às nações, através das nossas orações, através do ouro, do incenso e da mirra, das nossas contribuições. Contribua segundo a tua renda, para que Deus não torne a tua renda segundo o teu coração. Eu disse essa frase para um irmão, e esse irmão, ele era um irmão que prosperou muito, colocou uma empresa, cresceu, ele tinha uma caminhoneta, 0 quilômetro, construiu sua casa, e cresceu muito financeiramente falando. E quando eu disse esse versículo, ele disse: meu Deus. E de repente, eu não sei se ele não estava dizimando, ofertando. O fato é que ele entrou numa espiral, começou a decrescer, e antes de decrescer, ele tinha mudado já para uma outra igreja. Naquela igreja, ele doou um hotel que tinha em uma das regiões praianas aqui, com vários quartos, todos suítes, com piscina, com tudo, talvez no intuito de dizer: perdão, Senhor, tenha misericórdia, eu quero priorizar, eu quero honrar o Senhor com os meus dízimos e com as minhas ofertas. Ei, contribua, seja fiel no pouco, e no muito Deus te colocará. Mas pastor, eu estou dizimando e ofertando para missões, e as coisas permanecem difíceis. Ei, o Senhor muitas vezes nos permite provações e aflições, para saber o que há no nosso coração. Permaneça fiel até o fim, e verás que quando lançares o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias, tu verás, a bênção virá abundantemente sobre a tua vida, sobre a tua descendência, até 1000 gerações. É promessa bíblica. Creia, descanse e se alegre em servir a Deus também com as suas contribuições. Meus queridos irmãos, José e Maria ficaram admirados e guardavam tudo aquilo no coração, vendo o cumprimento de todas as promessas, vindo o cumprimento de tudo aquilo que o Senhor tinha revelado. É importante, é interessante saber que além das substâncias que o corpo humano possui, também a terra é coberta, a superfície da terra, 60% é de água. O nosso corpo, em média, 70% é de água. O nosso corpo em média é cerca de 70%. As mulheres têm um pouco mais de líquido do que os homens, por isso são mais macias. E os bebês têm 80% de líquido. Até nisso vemos o cuidado de Deus, porque o bebê leva muito tombo, cai muito, mas para não se machucar, ele é mais fofinho, é mais cheinho. É Deus cuidando de todos os detalhes. Ei, Deus te conhece desde o ventre da tua mãe. Ele te chamou para que você seja um profeta,
profeta para as nações, para que você tome parte do que Deus está fazendo na terra. Estamos vivendo um período tão pandêmico que os cultos foram cancelados, as escolas foram fechadas, o comércio teve restrições, muitas coisas fecharam, empresas quebraram, mas eu quero declarar em alto e bom som neste dia, que a pandemia não pode frustrar os planos de Deus. Deus está agindo na terra, Deus está usando essas circunstâncias, Deus está quebrantando corações. Nunca os homens foram tão abertos para o Evangelho. Eu estava vendo sites evangelísticos na internet, que tinham registro do maior número, o número de acessos cresceu 100, 200, 300, 400% neste ano de 2020. Ei, nós acabamos de viver um período de eleição, onde as pessoas levantavam a bandeira do seu partido, do seu candidato. Nós como igreja não podemos nos olvidar da nossa missão, do nosso propósito. As pessoas agora no período de eleição apresentavam os planos de governo, mas como igreja devemos levantar a bandeira ensanguentada, a bandeira branca ensanguentada pelo sangue de Jesus, anunciar a salvação em Cristo e o plano de governo do Senhor Jesus, porque o reino de Deus já está estabelecido na terra e está se manifestando no coração de todos aqueles que o recebem como Senhor e como Salvador de sua vida. Seja o nome do Senhor glorificado. Meus queridos, e aqui eu estou caminhando para a conclusão. É importante notar que muitos homens querem ser deuses, mas é engraçado, é até engraçado que o próprio Deus prazerosamente tomou a forma de homem. Meus queridos, como eu disse, Simeão adorou a Deus. É necessário adorarmos ao Senhor, porque quando nós estamos no templo orando, a nossa mente fica focada para as nossas necessidades. Quando nós estamos expressando a ação de graça, a nossa mente e o coração volta-se para as bênçãos de Deus. Mas quando nós estamos adorando, a nossa mente e o coração volta-se para o próprio Deus. É na adoração que Deus se manifesta, é na adoração que há transformação, e o Senhor quer nos transformar de glória em glória à imagem de Jesus. Meus queridos, devemos sim cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas, discernir o nosso tempo, viver a nossa época, cumprindo aquilo que Deus planejou para o nosso tempo, para a nossa vida. E aqui eu quero concluir dizendo que, assim como Jesus nasceu ali em Belém, Ele quer nascer nas nossas vidas todos os dias, nos nossos cultos domésticos, nos nossos cultos na igreja, no nosso serviço para o Senhor. Ele quer nascer e Ele quer passar, Ele quer viver conosco, assim como Simeão viveu para a glória de Deus, viveu para ver. Simeão era um homem velho, os seus olhos cansados, os seus olhos velhos contemplaram a Jesus. Talvez você chegou aqui e ainda não viu Jesus, porque para ver Jesus hoje é pela fé. A fé é a prova das coisas que não se veem. Ele está conosco. Você que está nos assistir pela internet, Ele está conosco, e pela fé você pode ver a Jesus através da exposição da sua palavra. Pela fé você pode se arrepender dos seus pecados e receber o perdão gracioso de Jesus. Pela fé você pode entregar sua vida a Jesus e receber uma nova vida, a vida de Jesus em sua vida. E aqui eu concluo este sermão, esta reflexão bíblica, convidando a igreja para ficarmos em pé e, com a permissão do pastor, fazermos uma oração por aquele que quer entregar a sua vida a Jesus. Você que está neste dia conosco aqui e quer receber a Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, basta você levantar a mão como sinal, e nós iremos orar por você, iremos abençoar a sua vida. O sangue de Jesus vai te purificar. Por mais negro que seja o seu pecado, o sangue de Jesus vai purificá-lo de todo o pecado. Se tem uma pessoa que quer entregar a sua vida a Jesus, basta você levantar a mão, alguém para reconciliar. Nós queremos orar, interceder e abençoar a sua vida. Você que nos assiste pela grande rede, você também tem esta opção, esta oportunidade. Abra o seu coração, se arrependa dos seus pecados. Há jeito, há solução.
Jesus passou em Belém e mudou a história de Belém. Jesus mudou a história de uma família simples, humilde. Jesus mudou a minha história. Quem teve aqui a vida mudada por Jesus? Se você pudesse contemplar, todos levantaram as mãos, disseram graças a Deus, glorificaram o nome de Jesus. Venha fazer parte deste povo que não se esquece do aniversariante, mas que vive para adorá-lo, que vive para engrandecê-lo. É um círculo agora virtuoso. Outrora nós vivíamos num círculo vicioso, de pecado em pecado, de abismo em abismo. Agora é oração, conhecimento de Deus na palavra, que nos inspira a adoração. E quanto mais nós adoramos, mais desejo temos de conhecê-lo. Cumpre-se o que Oséias diz: conhecer e prosseguir em conhecer. Saiba que este desejo de ver Jesus, de conhecer Jesus, não é como um relâmpago que surge no coração do homem. À medida que você se entrega a Jesus, que você o ama, que você obedece, esse desejo vai aumentando, você vai lendo mais a Bíblia, vai conhecendo mais. É um círculo virtuoso. Deixe o menino de Nazaré, deixe o Filho de Deus quebrar esse círculo virtuoso, aliás, esse círculo vicioso que você está vivenciando, e passe a construir uma nova história, e se torne um círculo virtuoso. Vamos orar ao nosso Deus. Feche seus olhos, você que está recebendo a Jesus pela internet. Pai, nós te apresentamos esta pessoa, que como nós está tomando a decisão de receber-te como seu Salvador, como seu Senhor. Perdoa os seus pecados, conceda-lhe paz, que ele possa encontrar gozo e alegria no seu coração, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que a história seja mudada, que grandes coisas o Senhor venha fazer, que haja liberdade, redenção e salvação, para a glória e louvor do teu santo nome. Pai bendito, nós te pedimos e pela fé nós te agradecemos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.